Gente, oi mais uma vez. Eu vou continuar comentando aqui no vídeo sobre o livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, organizado por Katz Moody e Maria Diniz. Dessa vez eu vou comentar sobre o capítulo 7, que é intitulado Diferentes Formas de Resolver Problemas e que é de autoria de Cláudia Cavalcante. Vou pedir para que vocês deixem o like no vídeo, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa aí para receber as notificações das futuras publicações. Aqui nos cards eu vou deixar alguns vídeos que eu já publiquei até aqui, mas acessando diretamente o canal vocês assistem a todos os outros. E dessa maneira a gente fortalece aqui no YouTube mais um espaço, tanto para divulgar quanto para refletir sobre a educação matemática. De acordo com o roteiro que eu montei, logo no início do capítulo, Cláudia Cavalcante sinaliza a importância da gente aceitar e analisar as diversas estratégias para resolver um problema. Isso porque, quando a gente considera essa diversidade, a gente possibilita o desenvolvimento do pensamento das crianças no sentido de acontecer uma aprendizagem mais significativa e que vai possibilitar, consequentemente, um desenvolvimento da autonomia das crianças, da confiança das crianças no que diz respeito à sua capacidade de pensar matematicamente. E aí, para poder ilustrar, a autora apresenta logo no iníciozinho, depois dessa discussão, dessa reflexão, um exemplo de um probleminha que envolve uma determinada quantidade de aranhas e que a criança precisa pensar quantas mesas serão necessárias comprar por causa do inverno e por aí vai. Nesse sentido, o que ela quer já sinalizar é algumas soluções por meio do desenho, e aí eu já percebi que o texto vai valorizar, como todo o decorrer do livro, a importância do desenho no desenvolvimento do pensamento matemático da criança, e a importância da gente considerar outras maneiras de se expressar, de resolver um problema que seja para além do algoritmo, das técnicas operatórias. Nesse contexto, a autora apresenta qual é o objetivo do capítulo, que é, de acordo com o que ela escreveu, discutir de modo mais detalhado essas questões, essas estratégias, essas diferentes formas de resolver problemas, e como viabilizar o trabalho em sala de aula para que os alunos possam resolver problemas de matemática de uma maneira mais prazerosa e autônoma, explorando as situações apresentadas, buscando caminhos e compreendendo a linguagem matemática como um recurso de comunicação de ideias. O que a autora vai apresentar aí nesse texto é que a importância da gente considerar a resolução de problemas por meio do desenho, por meio da oralidade, se a gente for pensar nos estudantes surdos, por meio da Libras, por meio da escrita matemática, da linguagem matemática, e se a gente for trazer esses três, aí vai ser a discussão geral do texto. Mas se a gente for fazer algumas adequações para a atualidade, para essa era mais digital, mais remota, a gente pode considerar as diferentes formas de resolver problemas dentro do ensino híbrido, por exemplo, das metodologias ativas, e por aí vai a discussão. Na sequência do texto, a autora vai apresentar um tópico que é uma pergunta, que é por que diferentes formas de resolver problemas? E para ilustrar e para caminhar essa discussão, a autora apresenta um probleminha que tem duas professoras, cada uma em uma turma, e cada turma tem uma quantidade de estudantes. E vai ter alguns questionamentos sobre essa situação. Só que esse probleminha, de acordo com o que a autora escreve, foi apresentado em duas turmas. E em uma turma, os estudantes resolveram por meio do algoritmo, porque eles já estavam condicionados a sempre resolver problemas de matemática por meio do algoritmo matemático, seja lá adição, subtração e por aí vai. A outra turma já utilizou o desenho para poder estar dialogando, estar apresentando as suas soluções. A autora vai discutir o seguinte: é importante que a gente considere a realidade com a qual a gente está trabalhando, com a qual a gente vai trabalhar, e também que a gente considere, por meio dessa discussão, o quanto que é importante a gente possibilitar com que os alunos tenham liberdade para expressarem as suas soluções. Porque quando a gente condiciona para um determinado caminho, no caso, só para resolver problemas por meio do algoritmo, a gente pode dificultar o desenvolvimento da autonomia dessas crianças. Às vezes eles estão pensando em um raciocínio que por meio do algoritmo não é possível ser expresso, ser expressado para os demais. Então é nesse sentido que a autora vai discutir esse tópico, e na sequência já tem um tópico intitulado Diferentes Formas de Resolver Problemas, pelo qual a autora vai apresentar a importância do professor planejar, e do quanto que é importante o professor pensar em proporcionar um espaço de discussão para pensar sobre os problemas, a importância do professor planejar situações, mediar a construção de conhecimento para que os alunos possam elaborar estratégias de solução, para que os alunos possam registrar as soluções, os recursos e por aí vai. Nesse sentido, o que a autora quer sinalizar é a importância do professor favorecer um ambiente que
mostre, evidencie para os estudantes o quanto que é importante desapegar das crenças, desapegar das regras, para que essa liberdade de expressão possa ser aflorada, e aí sim os estudantes poderem se expressar diversos pensamentos, e por aí vai. É aqui que ela vai falar que o caminho do texto vai ser discutindo essas diferentes formas por meio da oralidade, do desenho e da escrita matemática, e o quanto que é importante o professor planejar ações individuais e coletivas. Esse coletivo aí, minha gente, a gente pode pensar no sentido de ser um coletivo grandão, com todo mundo junto da turma, um coletivo mais específico, com grupos pequenos, ou até em duplas, né, para que haja essa interação a depender da situação, mas o primeiro passo, sempre de acordo com a autora, é o registro, né, para a gente possibilitar essas ações individuais e coletivas, é importante que o aluno registre a sua solução, seja por meio do desenho, seja por meio da escrita, seja por meio da tecnologia, de um vídeo, e por aí vai, tá? Bem, gente, aí vem um tópico falando sobre a oralidade, a importância da oralidade, é o título do tópico. Nesse tópico, a autora vai discutir um pouco o quanto que, por meio da oralidade, é possível que esses alunos compreendam e interpretem um determinado problema de matemática, e o quão que é importante, né, o quão que é possível, porque por meio da oralidade, essas crianças elas expressem raciocínios que às vezes por meio de um outro, da escrita, do desenho, não é possível, e o professor acaba não compreendendo por meio de outras maneiras de se expressar e de resolver o problema. Então a oralidade tem uma importância nesse sentido, e nesse contexto a autora Cláudia Cavalcante fala sobre a importância, mais uma vez falando de importância do falar e do ouvir nas aulas de matemática. Isso porque, de acordo com a autora, falar e ouvir nas aulas de matemática possibilita uma maior troca de experiência entre as crianças, possibilita uma ampliação do vocabulário matemático e linguístico e possibilita que as ideias e procedimentos sejam compartilhados, que diz respeito à interação, sobretudo. A oralidade também ela vai estimular várias maneiras do trabalho no decorrer das aulas de matemática na resolução dos problemas. Uma é a exposição do procedimento de resolução, uma outra na resolução elaborada em duplo ou em grupo e uma terceira na resolução coletiva. Nesse contexto, Cláudia Cavalcante chama atenção para as crianças que são mais tímidas. Nós, professores, precisamos então pensar em estratégias que não exponham demais essas crianças. Então, ao invés de fazer um trabalho coletivo com toda a turma, a gente pode fazer um coletivo em grupo, ou só uma conversa, o professor e esse estudante, para que a gente possa compreender e para que esse estudante perceba que ele também pode se expressar, que ele tem espaço para isso, e trabalhar um pouco dessa timidez, sem deixar com que ele apresente seus raciocínios e discuta as soluções de um determinado problema matemático. Aí vai vir um tópico que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, mas é que a autora vai discutir resolvendo problemas através de desenhos. Ela vai trazer a referência de Zunino. São 3 maneiras diferentes. Uma primeira é quando o aluno faz um desenhozinho do problema, e faz um desenhozinho que não apresenta nenhuma conexão com a linguagem matemática, com a resolução, enfim. Uma outra etapa é quando o estudante, por meio do desenho, ele já apresenta uma resolução desse problema, então pode aparecer um pouco da linguagem matemática e por aí vai. Um terceiro momento é quando esse estudante ele apresenta o desenho e linguagem matemática, uma mistura dos dois, e aí ele já está bem desenvolvido, no sentido de que tem 2 caminhos, segundo a autora, de acordo com a referência de Zunino. Ou a criança, por meio do desenho, chega na solução da linguagem matemática, ou ele vai, por meio da escrita matemática, resolver esse problema, apresentar uma solução, e por meio do desenho ele tenta validar essa escrita matemática que ele utilizou. Mais ou menos por esse caminho aí. E aí tem um tópico que é intitulado A Conquista da Linguagem Matemática. Tem uma referência que eu vou ler na íntegra, porque eu achei bastante interessante. Na perspectiva da resolução de problemas que desejamos trabalhar, nosso objetivo em relação à aquisição da linguagem matemática modifica-se e amplia-se, pois passamos a considerar a linguagem formal da matemática como uma conquista complexa e demorada que se faz por aproximações sucessivas mediadas pelas trocas que ocorrem entre os alunos e entre o professor e os alunos. O que a autora quer sinalizar é que pensar na resolução de problemas por meio dos algoritmos, né, apresentando já a continha bonitinha, é um passo, é um desenvolvimento que ele é complexo, ele é demorado, ele é lento. Então, por isso a importância da gente considerar essas diferentes formas de resolver problemas por meio do desenho, por meio da escrita, enfim. E aqui a autora vai chamar atenção para uma coisa que é bem interessante. A escrita matemática, a oralidade e o desenho, elas caminham juntas, né? Os alunos precisam ter autonomia e confiança para utilizar a ou as que ele achar mais interessante para um determinado momento, um específico ou todas juntas,
mas que ele tenha essa autonomia para estar usando essas possibilidades juntas e que, de acordo com o que ele escreveu, ele possa utilizar sempre que ele quiser. Aqui eu acho que vai ser um tópico mais no finalzinho, mas eu já vou me adiantar. Tem uma parte que a autora fala da importância de a gente chegar na linguagem matemática, no algoritmo em si, de que o aluno perceba que é mais fácil resolver um problema por meio do algoritmo. Por exemplo, a ideia, ela traz em algum momento o exemplo da aranha, que aparece logo no comecinho, e aí acho que eram poucas aranhas, 3 ou 4 aranhas, e ela pensa, se fosse 1 milhão, 1000, não sei. Como é que a gente vai contando por meio do desenho, né, pensando que cada aranha tem 8 patas? Então, nesse caso, é mais interessante resolver por meio do algoritmo. Ou seja, à medida que o nível de abstração matemática ela vai avançando, né, a gente vai aprofundando nesse nível de abstração, é importante que a gente vá tentando encaminhar por meio da nossa mediação no decorrer das aulas para que o aluno perceba a importância do algoritmo, mas que ele também possa utilizar outras maneiras de resolver, por meio da escrita, por meio da oralidade, por meio do desenho, porque mesmo depois que a gente vai se apropriando do algoritmo e vai compreendendo, às vezes a gente se pega contando no dedinho, a gente se pega fazendo risquinhos, não deixa de ser importante de qualquer sorte. E aí vem um outro tópico que é incentivando a busca de diferentes resoluções. Aqui ela traz 2 exemplos, que foi o exemplo da perua escolar, o exemplo de um antropólogo e um animalzinho, uma gata que ele tem, e são 2 exemplos que tem várias ilustrações no decorrer do capítulo, fica aí para a curiosidade de vocês. Só que eu trouxe essa parte para poder falar, para sinalizar que a autora discute o seguinte: nos primeiros momentos, às vezes os estudantes apresentam poucas variações de resolução, né? Sempre caminham para uma forma específica. Então, o que é que a gente faz? Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o que é que a autora fala sobre isso. Depois vai vir um tópico: o que fazer com as diversas resoluções apresentadas pelas crianças? Interferências para avançar. E aqui a autora vai falar sobre a importância de confrontar as diferentes soluções, propor as discussões, os debates, e também por meio de um painel de soluções para ficar exposto em um lugar, em um ambiente que tem maior circulação desses estudantes, para que eles possam parar, observar, ler, discutir, enfim. Esse é um processo que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Sobretudo quando a gente está já acostumado a trabalhar com uma maneira específica de ensinar matemática, essa aqui só é resolvendo por meio da conta. Mudar é complicado, mas dá para a gente pensar um pouco sobre isso. Depois ela vai discutir avançando sobre os erros, que é conversar com o grupo sobre as soluções inadequadas. Às vezes, um erro, o estudante interpreta e utiliza uma operação, por exemplo, utiliza a multiplicação quando era para utilizar a divisão. Então ela sugere, na verdade, Cláudia Cavalcante, que o professor, então, se era para usar a divisão e as crianças utilizaram a multiplicação, então construa um problema que seja solucionado pela multiplicação. Mais ou menos por aí, para poder fazer a comparação entre esses 2 problemas. Por fim, vem falando um pouco sobre conquistando a resolução convencional, que foi o que eu falei de caminhar para compreender a importância do algoritmo. Escrevendo para avançar, mais uma vez a produção textual nas aulas de matemática aparece como importantes. E tem um cachorro latindo, viu, gente? E, por fim, o registro do professor no sentido de avaliar, né? No sentido do professor registrar essas aulas, esse desenvolvimento desses estudantes de maneira organizada para que ele possa parar com calma e ver quais foram os avanços de cada estudante, de cada criança e quais são as possíveis dificuldades para eles estarem trabalhando. É mais ou menos nesse contexto que é o capítulo 7. Volto agora para eu completar o livro, o capítulo 8 e o capítulo 9. E é isso. Muitíssimo obrigado. A gente vai pensando aí nos próximos capítulos em breve, se Deus quiser. E até a próxima.